Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Python intermediário. Para quem não me conhece, eu me chamo Arthur, eu vou ser o instrutor de vocês. E parabéns para aqueles que fizeram o Python básico e estão continuando aqui. Isso me deixa muito feliz, porque às vezes a pessoa vai desanimando, né, no meio do caminho, mas isso prova que vocês têm determinação e continue, tá? O Python intermediário vai ser um pouco mais desafiador do que o básico, mas é assim que tem mais graça, né? Porque se fosse fácil igual foi o básico, fácil entre aspas, né? Porque quando vocês eram iniciantes não foi tão fácil. E agora que está no intermediário tem que subir um pouco mais o nível, para ficar mais interessante. Aqui nesses slides, nesses primeiros slides aqui, eu vou falar como que vai funcionar o nosso mini curso. Ele vai funcionar completamente diferente do Python básico, tá? A gente vai ter 5 aulas ao vivo, toda quinta-feira às 19 horas. Eu vou começar lá por volta das 7h05, como eu faço aqui, para esperar o pessoal chegar. A gente vai ter 4 atividades avaliativas nesse formato aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês, porque tem gente que não conhece. Aqui já deve ter aparecido esse tópico aqui para vocês. Você vem aqui em atividade, clica aqui no link, e aí você vai ter um formulário. No Python básico, a gente tinha 5 questões, e todas eram de só marcar, sabe? Agora, essa daqui vão ter questões que você vai ter que digitar para responder. Justamente porque, conforme você vai avançando na programação, você vai tendo que aprender coisas mais teóricas. E eu gosto de enfatizar bastante, porque assim, gente, se você só marcar opções aqui, você dificilmente vai memorizar, vai aprender o que você está fazendo, o que você está respondendo. Às vezes, na hora você sabe, mas depois você vai esquecer. Quando você formula uma resposta, seu cérebro, ele armazena aquela informação. Então, eu vejo isso aqui como uma forma bem mais fácil de aprendizado. Mas também é cansativo. Então, eu coloquei em todos os formulários aqui, as perguntas estão em ordens aleatórias, tá? Tem 3 questões de marcar X, né, vamos chamar assim, e 2 de responder escrevendo. Então, cada questão vale 20 pontos. Se você acertar os 3 de marcar, você já tem 60. A média é 70%. Então, por exemplo, nesse formulário aqui, você teria que acertar, por exemplo, 3 questões de marcar X e acertar metade de uma de escrever. Aí você estaria na média, certo? Ao todo serão 5 formulários que eu vou passar para vocês. Cadê? Aqui, ó. Aliás, 4, na verdade, não vão ser 5, vão ser 4. A gente vai ter 5 aulas, sim, mas a última aula vai ser para tirar dúvidas por causa de um projeto que eu vou propor para vocês no Python intermediário, que eu já vou explicar. A gente vai ter 4 atividades e somente um desafio. No Python básico, a gente teve um desafio para cada aula, né, que era mais para exercitar a sintaxe, para vocês memorizarem mesmo a sintaxe. Agora que nós estamos no intermediário, nós não temos que focar mais tanto na sintaxe, mas sim como nós escrevemos o nosso código, como que nós fazemos o nosso programa. Então, antes, você fazia um programa de um jeito. Depois que você terminar o Python intermediário, você vai fazer de outro jeito completamente diferente e melhor. Eu garanto isso para você. Tá bom? Então, nosso sistema avaliativo, as atividades desse formulário aqui, ó, vai valer 50% e o nosso desafio vai valer 50% também. O percentual necessário para ser aprovado é 70% e a frequência é 75%. Eu gosto de trabalhar com porcentagem, eu acho mais claro, tá? A frequência vai ser registrada todas as quintas, né, às 8h30 da noite, tá bom? Para dar tempo do pessoal. Aliás, não dá tempo de chegar, né? Falei besteira, mas assim, para ficar um horário assim mais confortável, porque acontece da pessoa chegar na aula e cair a internet, voltar só mais tarde, entendeu? Então, para a gente evitar esse tipo de problema, eu resolvi deixar a chamada mais tarde dessa vez. No Python básico eu coloquei 7h30, mas dessa vez vai ser 8h30, tá bom? E se for chegando no horário e eu não lembrar, vocês mandem no chat, que daí o Daniel, eu não apresentei para vocês o Daniel, cadê o Daniel? Ó, o Daniel aqui, ó, esse sujeito aqui, ó. Ele está sendo o segundo instrutor que vai auxiliar a gente aí nesse processo. Ele vai pegar as dúvidas de vocês, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandem no chat. E
a gente não tem o costume aqui de usar o microfone, os alunos usarem o microfone, que eu uso o microfone, mas é eu e o Daniel que vai ler as dúvidas. Mas se por um acaso vocês forem, não sei, vocês escreveram uma dúvida e eu não entender, e eu falar para você abrir o microfone, fica à vontade para abrir e perguntar. Tá ok? Bom, sobre o desafio. Esse é nosso desafio. Nós vamos fazer, durante todo o minicurso do Python Intermediário, um sistema bancário simples, tá? Não é um sistema bancário completo. Peguei só algumas das funções do sistema bancário. Isso daqui é um diagrama de atividades. É muito simples, é muito simples. Então, aqui nós começamos a nossa atividade e aqui nós terminamos a nossa atividade. Então, cada quadradinho azul desse aqui é uma tela do programa. Então, é uma tela preta do CMD, entendeu? E essa aqui é outra tela, essa aqui, cada quadradinho desse aqui é uma tela. Aliás, esses aqui não são telas, não. Mais tarde eu explico para vocês direitinho. Então, ao longo do minicurso, a gente vai desenvolvendo aos poucos, a gente não, né? Vocês, porque isso aqui é um desafio. Então, eu estou desafiando vocês a fazerem esse sistema. E vocês vão ter 6 semanas para fazer ele. O minicurso vai durar 5 semanas, só que eu vou dar uma semana a mais para vocês terminarem o desafio, certo? E a última aula vai ser mais para tirar dúvida, ok? Desse jeito, assim, parece até um monstro, né? Mas eu dividi em 5 etapas, em 5 semanas, na verdade, para vocês desenvolverem o banco. Então, na semana 1, vocês podem fazer a tela inicial. Semana 2, a tela de login e cadastro. Tela de usuário na semana 3, então essa daqui, na semana 3. Configurações do usuário, na semana 4. E operações bancárias na semana 5. Então, configurações do usuário é isso aqui tudo, e operações bancárias é isso aqui tudo. Bom, você está perdido, né? Eu sei. Então, ó, eu comecei a fazer ele, né? Porque não adianta eu pedir algo para vocês que eu também não sei fazer. Deixa eu rodar aqui para vocês. A gente vai usar IDE no Python intermediário, porque vai ser extremamente importante. Tá vendo esse tanto de arquivo aqui? Isso aqui se chama modularização. Vocês vão ficar craque nisso aqui. A gente pega o nosso programa e, ao invés de escrever tudo num arquivo só, nós vamos dividir ele em vários arquivos. Então, nós temos aqui o nosso arquivo main.py, que ele é o nosso arquivo principal, é o que começa o nosso programa. Deixa eu rodar o nosso programa aqui num CMD externo, para ficar maior. Então, aqui, ó, cadê a imagem? Volta. Essa daqui é a nossa tela inicial, percebem? Nós temos a opção de ir para o login ou para o cadastro. Ok? Tem que ter tratamento de erro. Tem que ter tratamento de erro, tá? E, opa, tá errado o tratamento de erro aí, ó. Não voltou para o loop. main.py. E aí, você pode tanto fazer um login quanto o cadastro, né? Deixa eu ver. Aqui, ó, nós vamos usar também arquivos para fazer esse banco. Nós temos aqui os nossos usuários. Esse aqui é o nosso usuário random, que eu fiz aqui. Ele tem idade, login, nome, senha. Por exemplo, vamos fazer aqui um cadastro. Quando eu digito 2, ele vai aqui para a tela cadastro. E aqui a gente informa alguns dados. Deixa eu informar aqui meus dados mesmo. Arthur, idade, CPF aleatório aqui e senha. Não tem tratamento de erro CPF ainda, tá? Eu ainda vou fazer. Tá bem completo isso aqui, mas é só para vocês terem uma ideia. Então, percebe que da tela inicial, ó, olha aqui essa setinha. Percebe que da tela inicial, eu vim para o cadastro. Aí aqui, ó, vou confirmar meu cadastro. Cadastro realizado com sucesso. E do cadastro, eu voltei para a tela inicial. Tá vendo essa setinha aqui? Então, essa é a interpretação que eu quero que vocês tenham. Quando você tem uma seta assim, quer dizer que ele pode ir e voltar. Certo? Ele pode ir para uma tela e voltar para a tela que ele estava. Quando nós temos uma seta assim, quer dizer que nós não podemos voltar. Então, uma vez que o cara faz login e vai para a tela de usuário, ele não pode voltar para a tela de login. Ele pode sair do aplicativo, mas voltar para a tela de login não pode. Então, vamos fazer nosso login aqui agora. Eu coloquei o CPF como login, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Senha 2020. Sim, logado com sucesso. Então, aqui, ó, essa daqui já é a tela de usuário. Então, Banco WTIC, tela de usuário, bem-vindo, Arthur.
por favor, selecione a opção e digite sair para sair. Aí nós temos operações bancárias e configurações do usuário, que eu não fiz ainda. E tem alguns bugzinhos também no meio do programa, né? Porque esse aqui eu fiz meio correndo hoje. E, gente, vai ter dúvida, tá? Vocês vão, com certeza vocês vão ter dificuldade para fazer isso aqui, mas eu garanto que quando vocês fizerem, quando vocês terminarem, vocês vão ter outra cabeça para programação. Eu estou inserindo isso aqui cedo para vocês, porque eu sou uma pessoa que começou a programar mesmo. Em 2019, eu comecei a mexer com Python lá para março, e só um ano depois que eu fui começar a ver sobre boas práticas de programação, modularização. Então, assim, tudo isso aqui que eu fiz é um conhecimento muito recente meu. E depois que eu aprendi, que eu fiquei tanto tempo programando só de um jeito, para mim me adaptar à forma correta de programar foi muito mais difícil. Então, se eu já desacostumar vocês do errado, vai ser melhor. Então, assim, não é que seja errado você fazer tudo num script só, mas não é recomendado. Porque imagina tudo isso aqui, ó, só num arquivo. Fica confuso depois para fazer uma revisão. Entendeu? Então, eu vou ajudar vocês, tá? Vocês vão tirar dúvida comigo, vocês podem me mandar e-mail. Inclusive, deixa eu deixar aqui o e-mail. arturfreitas.fg.br. Esse daqui é meu e-mail de discente, é o e-mail que eu respondo os alunos, tá? Eu costumo responder em qualquer horário, às vezes de madrugada, às vezes de dia, vai depender do horário que eu ver o e-mail, mas eu olho todo dia durante a manhã. Então, assim, vocês vão ter 5 semanas, 6 semanas, na verdade, para fazer esse desafio, e eu tenho certeza que vocês conseguem, tá? No começo pode parecer difícil, parece difícil realmente, mas depois que vocês fizerem, eu garanto que vocês vão ter outra cabeça para programação. E digo mais, vocês podem também usar, colocar esse banco aqui, ó, no GitHub de vocês. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o portfólio de um programador é esse aqui, ó. É o GitHub. Então, o que você faz, os projetos que você vai fazendo, coloca no GitHub. Porque depois, quando você for tentar uma vaga de emprego, você vai mostrar isso aqui, o cara vai querer saber o seu GitHub. Entendeu? Às vezes ele pode olhar seu LinkedIn, seu Lattes, mas o GitHub tem muito mais peso, porque aqui você prova que você sabe aquilo que você está falando. Entendeu? Então, sem mais delongas, alguma dúvida, pessoal? Teve alguma dúvida aí, ô Daniel? Sim, a Lídia perguntou se vai usar. Se você pelo menos vai chegar a mostrar o SQLite. Não, não. Em Python intermediário, não. Porque banco de dados, dá para fazer um mini curso inteiro de banco de dados, para você ter uma ideia. Não dá para mostrar em Python intermediário, isso não vai ficar conteúdo demais. Porque, assim, o conteúdo de Python intermediário já vai ficar um pouco mais puxado. Se eu botar banco de dados no meio, aí vai azedar tudo. Mas o que a gente vai ver, aqui meu cronograma improvisado, funções, tuplas e dicionários, exceções e módulos. Espera aí, tira essa parte 1 aqui. Então, módulos é isso aqui, gente. Ó. Cadê? Aqui, módulos. Cada arquivozinho desse aqui a gente chama de módulo em Python, certo? Exceções, isso aqui é mais para tratamento de erro, vocês vão saber também. Duplas e dicionários, é mais para manipulação de dados. É muito interessante isso aqui, muito bom de usar também. Dicionário é uma mão na roda para várias coisas. Vocês vão entender o porquê mais na frente. Hoje nós vamos ver sobre funções, porque quando você aprende sobre funções, você ganha muito poder dentro da linguagem. Então, por exemplo, isso daqui é uma função, dfmain. Isso daqui é uma função, teleinício. Isso aqui é outra função. Depois que o curso terminar, não. Assim que conforme eu for fazendo o banco, eu vou colocando no GitHub, aí se vocês quiserem olhar lá, só não copiem, né? Então vocês não vão aprender. Vão passar, vão ter o diploma, mas não vão aprender. E o que importa aqui é o aprendizado. Mais alguma dúvida? Tá muito. A fonte tá muito baixa, tá muito ruim pra ver. Não tem como Aqui? comentar. Tem. Deixa eu aumentar aqui. Tá, voltando então. Na primeira semana, que é agora, nós vamos ver funções. Segunda semana,
provavelmente duplas e dicionário, eu estou quase passando módulos para a segunda semana, porque vai ajudar mais vocês a construir o banco se eu passar módulos na segunda semana, eu acho que eu vou fazer isso. Então, dupla de dicionários, exceções e módulos. Tudo isso aqui eu vou colocar no plano de ensino, tá, gente? Isso aqui é só um rascunho. Eu ainda não terminei o plano de ensino de vocês. Mas vai estar disponível. Ainda essa semana vai estar lá. Beleza? Mais dúvidas? O Rubens está Não? perguntando se cada arquivo, na verdade, é uma função. Na hora que Não. você vai separar. Não. Depende. Nesse caso aqui, não. Por exemplo, nós temos aqui a nossa tela início. Cadê? Deixa eu rodar aqui o programa de novo. CMD. Ok, essa é a nossa tela início. Ela tem o módulo dela, tá vendo aqui, ó? Início.py. Quem não instalou o VS Code, quem não sabe o que é essa ideia aqui, assista a aula 0, tá no Google Classroom, tá bom? Nossa tela início é essa função aqui, ó. Então, aqui nós temos os prints, nós temos o input aqui, e aqui vem vem a parte lógica mesmo do programa. Eu não vou explicar isso aqui agora, gente. É muita coisa, tá? Depois eu explico para vocês. Mas, respondendo a sua pergunta, Rubens, eu tenho eu tenho duas funções aqui. A função tela início, que ela basicamente vai printar isso aqui na tela e capturar o que o usuário vai escrever, e a minha função controle início, que essa daqui é a parte lógica do programa. Então, ela que entende se o usuário vai para a tela login ou para a tela cadastro. Então, ela entende, o número 1 corresponde à tela login, o número 2 corresponde à tela cadastro. Então, essa daqui é a parte lógica do programa. Eu gosto de fazer essa separação, inclusive recomendo vocês fazerem isso. Claro, gente, esse código aqui que eu estou fazendo, assim, é muito tempo programando, refatorando, refazendo, até chegar num código, assim, minimamente aceitável. Então, vocês estão entrando agora nessa parte de modularização. É normal que vocês não consigam, assim, ter na cabeça de vocês essa separação. Isso vem naturalmente. Conforme vocês forem programando e fazendo, vocês vão conseguir entender, essa parte aqui é a parte de controle, é a parte lógica. Essa parte aqui é a parte visual. E a gente tem até um design pattern, que é o que eu mais uso, que é como é que é a palavra em português? Design pattern, padrão de desenvolvimento, lembrei. Isso daqui que eu estou fazendo é baseado no padrão de desenvolvimento MVC. O que é isso? É um padrão para desenvolver código, onde esse padrão divide seu código em 3 camadas, no model, no view e no controller, MVC. O model é a parte visual, então essa parte aqui seria o nosso model. Claro, não está implementado isso aqui, tá? É só um exemplo, só um exemplo. A partir desse padrão de desenvolvimento que eu comecei a entender e separar a parte lógica da parte visual dos arquivos. Dos arquivos não, do código. Então, o model é o visual, a parte externa, a interface, digamos assim. O controller é a parte lógica. Model view, model, isso. E o controller é a parte lógica. É o que fala, se o usuário digitar 1, ele vai para o login. Se o usuário digitar 2, ele vai para o cadastro. E tem o model, que é o que faz a comunicação com o banco de dados. Nesse caso aqui, a gente não tem isso, porque não tem banco de dados. Não tem banco de dados SQL, né, no caso, porque aqui a gente tem um micro banco de dados de usuários aqui. Mas eu não apliquei esse padrão de desenvolvimento. Então, a partir desse padrão, eu comecei a entender mais e separar as coisas, separar em camadas o meu código, entendem? Então, assim, no começo, vocês vão ter dificuldade, sim, é normal. Tirem dúvidas comigo, mandem e-mail. Se quiser, a gente marca um atendimento no Discord, tá bom? Tem o Discord do WTIC. O Paulo ou Daniel, se vocês puderem mandar o link aí, por favor, do Discord do WTIC no chat, por gentileza. A gente pode marcar uma reunião lá, tirar dúvida.
Mas eu quero que vocês saiam desse mini curso sabendo modularização. Eu quero que vocês saibam boas práticas de programação, porque isso pega muito, muito mesmo. No começo pode não parecer tanto, mas depois é muito importante, porque legibilidade de código é algo muito prezado hoje em dia. Então, o que é legibilidade? É a pessoa bater o olho no seu código, entender o que aquele código está fazendo, sem precisar de muitos comentários, entendeu? Então, quando você usa boas práticas de programação, você começa a programar de uma forma mais limpa. É o famoso clean code. E o Python intermediário tem esse objetivo, de fazer você não só aprender a linguagem de programação Python, mas aprender direito. Ensinar vocês a fazerem um código bom, um código limpo. Mais dúvidas? Daniel? Tava pegando aqui o coisa do Discord, mas veio errado. O Rubens está perguntando ali se vai trabalhar somente com CCOM ou se já vai começar a fazer, tipo assim, algo mais colorido, mas, como é que eu posso dizer? Uma interface. Ah, tá. Não, vai ser só tela preta, letra branca. Vai ter intermediário, vai se limitar a isso, tá? Deixa eu Eu pegar já o. pensei em fazer um mini curso de interface gráfica, mas isso aí tem que ser bem mais para frente, porque para mexer com interface gráfica, você tem que saber orientação a objetos, porque senão o seu código fica uma anarquia. Sem orientação a objeto, cara, é muito difícil trabalhar com interface gráfica. É possível, é possível. Inclusive, não, depois eu mostro para vocês, senão a gente vai tomar muito tempo. Mais dúvidas? É só isso. Só isso? Beleza. No final da aula, por favor, me lembrem. Eu tenho um programa que eu fiz, foi o primeiro programa que eu fiz com interface gráfica em Python, que ele não é orientado a objetos. E depois eu vou mostrar o código deles para vocês. Por favor, me lembrem no final da aula, tá bom? Porque senão eu vou esquecer. Bom, como eu não me lembrei, né, de mostrar o código para vocês durante a aula e ninguém me lembrou também, eu vou mostrar ele agora, tá? É basicamente o simulador de banco mesmo, ele está aqui no meu GitHub. Se vocês baixarem ele, vocês conseguem fazer a clonagem, né? Deixa eu extrair ele aqui. Se brincar, eu já vou ter ele extraído, mas eu vou jogar aqui na minha área de trabalho. Aqui, ó. É o Bank Simulator. Esse foi o primeiro código que eu fiz com interface gráfica, assim, que rodou, né? E olha o tamanho dele. 2.000 e poucas linhas de código. Ele ficou até organizado, né? Se você for comparar, mas não é o recomendado. Tem até uns. Isso aqui nem aqui está acusando erro de datação, mas ele funciona normal, ele roda. Por incrível que pareça. Isso aqui são tratamentos de erro que eu fiz. Se vocês quiserem ver o código completo, é só entrar aqui no meu GitHub, github.com/tufritasrocha. Aí vocês vão no Bank Simulator. Vou mostrar ele rodando aqui para vocês. Então essa aqui é a nossa interface inicial. Nós podemos fazer o login no nosso banco, mas como a gente não tem conta, né, nós vamos criar uma. Então o nome é Arthur, idade 20, CPF 23456, login Arthur, em 2020. Esse aqui foi o primeiro de todos, assim, os projetos que eu já fiz com interface gráfica que realmente funcionou, realmente deu certo. Aí quando ele faz o cadastro, ele cria esses três arquivos aqui, ó. Os dados do usuário, então cada usuário vai ir para uma linha, sabe? Então aqui nós temos o usuário e está na linha 1. Quando eu cadastro outro usuário, ele vai para a linha 2. E assim por diante. Aqui nós temos o histórico do banco, o que aconteceu, os processos que está acontecendo, né? E os dados financeiros, aqui, se eu não me engano, é o saldo, o limite e a fatura do cliente. No caso, o cliente 1, né? Então, cada linha se refere ao cliente específico. Vamos fazer login aqui agora. Então aqui nós temos o meu nome, a idade, meu CPF,
o login e a senha. Confirmar, entrei, certo? Se eu, por exemplo, sair, deixa eu rodar ele aqui de novo. Se eu errasse aqui meu login ou senha, ele acusa o erro. Legal, né? Bacana isso aqui. Tem como vocês ocultar a senha aqui também, só que eu não sabia fazer isso na época. Aqui no banco, temos os dados do cliente. Ele pode alterar o nome dele, idade, CPF, coisa que não deveria ser possível, mas aqui ele pode. E aqui temos as opções avançadas que ele pode até ir além. Ele pode criar uma nova conta que... No caso, eu nem lembro mais para que serve esse botão aqui, mas vocês vão explorando aí o aplicativo, tá bom? Não vou tirar muito tempo de vocês. Temos aqui o cartão também, o limite dele. Eu posso usar o limite dentro do próprio banco, tipo, eu quero usar R$300 de limite. O valor de R$300 utilizados, seu atual limite é 700, sua fatura é 300. Se eu voltar aqui, ó, meu limite está reduzido, minha fatura. Aí para mim pagar minha fatura, eu tenho que ter saldo aqui, ó. Para mim ter saldo, eu tenho que depositar por boleto. Por exemplo, eu quero depositar R$500. Ok, ele gera o boleto para mim. Gera entre aspas, né? Ele só abre essa imagem aqui que eu editei no Photoshop. Só para simular a geração de um boleto. Aí fala que o boleto foi criado, que eu posso pagar até o dia 18. Ele sempre coloca 2 dias depois. Aí eu venho aqui em ver boleto. Clique em voltar. Deseja pagar o boleto? Sim. Pronto. Paguei o boleto, agora atualizo a página, tenho R$500 de saldo. Agora eu posso pagar a minha fatura. Opa. Aí meu saldo foi atualizado. Limite voltou para 1000 e minha fatura zerou de novo, tá vendo? Bem simplesinho. Mas uma coisa tão simples assim e 2.000 linhas de código. E ficou bem... É bem difícil de entender quando você pega para ler, sabe? Porque tá muita coisa junto. Então por isso que a gente trabalha com modularização, porque facilita muito a vida fazer isso aqui. Então, depois de muito falar, mais uma vez bem-vindos. Agora realmente começa a nossa aula. Como você já sabe, eu me chamo Arthur. E a gente, nessa aula, nós vamos falar sobre funções. Então, o que são funções? Funções são mecanismos em qualquer linguagem, são mecanismos para nós conseguirmos colocar código dentro de certas estruturas, dentro da estrutura. Então, por exemplo, nós temos aqui, deixa eu abrir aqui o nosso idle, que vai ser mais rápido que no VS Code. Deixa eu criar um novo arquivo Python aqui. Ele vai se chamar aula 1. Então, por exemplo, nós temos aqui o nosso print, oi, e nós temos o nosso outro print, olá. Nós conseguimos colocar esse bloco de código dentro de uma estrutura chamada função. Para a gente criar uma função em Python, nós utilizamos a palavra reservada def e em seguida o nome da nossa função. Então, def função, por exemplo. Aí nós colocamos aqui, eita, vou calculador aqui. Nós colocamos os parênteses e, por fim, os 2 pontos. Dessa forma, você diz ao Python que você está criando uma função. Então, aqui dentro, nós podemos colocar o nosso print oi e print olá. Se eu rodar esse código aqui, vocês têm ideia do que vai acontecer? Digita aí no chat se alguém tem alguma ideia. Exatamente. A Lígia falou assim, que não tem a função main. No caso, em C, a gente realmente precisa de uma função chamada main para rodar o nosso código. Em Python, ele considera o que a gente escreve aqui, ó, no limbo, como nossa função main, certo? Então, o main, para que serve o main em C? É para o compilador saber o que ele vai rodar primeiro. O Python não precisa disso, ele automaticamente reconhece o que ele vai rodar, sabe? Pela indentação, como a gente já viu em Python básico. Através da indentação, o compilador entende o nível hierárquico do código e assim consegue rodar. Para a gente fazer essa função aqui funcionar, para nós conseguirmos
printar o nosso oi, o nosso olá, a gente precisa invocar a nossa função. Então, antes de mais nada, vamos rodar aqui. Ó, rodei e não aconteceu nada. Por quê? Nós temos código aqui dentro, mas nós não chamamos a nossa função. Para nós chamarmos ela, escrevemos o nome da nossa função, seguido por parênteses. Agora, quando nós rodarmos, printou aqui o nosso oi e o nosso olá. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, fale agora, porque é muito importante que vocês entendam isso aqui. Isso daqui vai ser primordial para vocês. Alguma dúvida aí, Daniel? Não, não tem. Mas o Gabriel falou que ele entendeu. Tá, vamos de novo. Vamos ler aqui nos slides. Funções são blocos de código isolados que você consegue invocar no seu código principal. Então, aqui nós temos o nosso código principal. Por exemplo, quando nós executarmos isso aqui, será printado o Olá Mundo. Esse é nosso código principal. Quando nós temos uma função, nós podemos escrever vários códigos dentro dessa função. Por exemplo, print olá e print oi. Isso daqui é um mecanismo para a gente colocar muito código dentro de uma estrutura. Então, essa estrutura, função, está guardando tudo isso aqui dentro dela. Para a gente não ter que reescrever várias vezes a mesma coisa, a gente escreve, nós criamos nossa função, nossa estrutura, função. Assim que eu rodar esse código, vai ser printado só o Olá Mundo, porque ele está fora da nossa função. Então, aqui o Python executou, ele leu linha por linha aqui. Printou o Olá Mundo, não printou nada aqui, né? Porque não fez nada aqui, porque não tem nada. Viu a função aqui. Quando ele viu essa função declarada, ele falou, ok, então tudo que tiver aqui, tudo que tiver com tabulação, vai pertencer a essa função. Então, o nosso print, olá, o nosso print oi, ele pertence à nossa função. Beleza. Só que quando o Python terminou de rodar, quando ele terminou de ler aqui, ele viu que nossa função não foi chamada. Porque quando eu digo chamar a função, nós estamos falando disso. Isso é chamar uma função. Nós escrevemos o nome da nossa função e em seguida os parênteses. Dessa forma, nós dizemos ao Python, ó, acesse a função e faça tudo o que está dentro dela. Então, nós poderíamos ter aqui também um input, por exemplo, que vai capturar o seu nome. E em seguida vai printar o nome. Deixa eu tirar esse oi olá aqui. Então, primeiro vai ser printado o Olá Mundo. O Python vai instanciar essa função na memória lá. E primeiramente, ele vai ignorar esse código, porque ele viu a função aqui e ele falou, tudo que está aqui pertence a essa função, então não vou rodar agora, porque não chamou a função. Ele vai ler, leu. Assim que ele chegar aqui na função, invocando a nossa função mesmo, ele vai voltar. Então, chegou aqui, né? Leu aqui, ele vai voltar para cá. E aí sim ele vai acessar a nossa função e fazer tudo. Deixa eu mudar o nome dessa função porque está ficando confuso. Vou colocar wtick, o nome da função. Função wtick. Então, o Python vai lendo linha a linha, ele vai instanciar a nossa função wtick na memória, porque quando o Python estiver nessa linha aqui, ele vai guardar essa função na memória. Para caso o usuário queira chamar ela depois, ele já está com ela pronta. Ele vai guardar essa função aqui na memória. E como aqui nós temos uma tabulação, ele entende que essa linha de código e essa linha de código aqui pertence à função wtick. Ok. Imagine isso aqui como se fosse uma caixa. Ele entende que o nome, que essa linha de código aqui, esse print, está dentro da caixa wtick. E essa caixa só vai ser acessada assim quando eu pedir. Só quando eu pedir que ele vai acessar essa caixa. Então, quando nós acessamos a caixa, nós entendemos como instanciar a função. Então, como eu instanciei a função aqui, ele vai voltar e vai entrar na caixa. E vai fazer tudo que está dentro da caixa. Vamos rodar aqui.
Então, ele printou o Olá Mundo, percebe? Instanciou nossa função, ignorou esse código e ele viu que a função wtick foi chamada. Voltou para cá. Quando ele voltou para cá, ele entrou na função wtick e rodou a primeira linha de código. Qual é o seu nome? Arthur. E depois printou aqui o Arthur. Bom, é mais ou menos isso aí. Python vai lá, não só o Python, né? Acho que toda linguagem de programação é assim. Lê o código inteiro e quando ele vê que você chamou a função, ele volta para aquela função que você chamou e executa ela. Quando nós trabalhamos com funções, nós temos duas características, duas funcionalidades das funções muito importantes, que são os argumentos e os parâmetros. Então, o que é isso? Basicamente, é você passar um valor ou uma variável para a sua função. E aí ela pega aquele valor, aquela variável, e faz alguma coisa com ele. Então, nesse exemplo aqui, ó, nós temos a nossa função escrever na tela, que foi melhorada. Agora, ela não escreve Olá Mundo na tela, ela escreve o que a gente pedir. Então, você tem mais poder com a sua função. Nós chamamos aqui a nossa função escrever na tela e passamos como argumento a nossa string Olá Mundo. Olá Novo Mundo, na verdade. E aí, o que acontece? Quando nós invocamos nossa função e passamos como argumento aqui, ó, a nossa string, ela vai parar aqui nesse parâmetro e é printada. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu só estou fazendo uma instância de uma variável. Deixa eu escrever essa função aqui. Vamos à nossa função wtick mesmo. Temos aqui a nossa variável mensagem e o print mensagem. Perceba que nós temos aqui o nosso parâmetro mensagem, e aqui nosso argumento. Olá, mundo. Qual é a diferença de argumento para parâmetro? Argumento, quando ele é usado quando você invoca a função. Então, aqui, no momento que você invoca a função, você está passando um argumento para ser usado como parâmetro. Entende? Aqui, você invocou sua função. Escreveu um argumento dentro dela. O Python vai pegar o que você escreveu aqui, vai acessar a função e vai usar o seu argumento como parâmetro dessa função. Então, ele vai copiar e colar isso aqui. Então, a sua mensagem aqui, o seu parâmetro mensagem que será printado, será o que estiver escrito aqui dentro. Então, tudo que eu escrever aqui vai ser passado para cá e depois printado. Vamos tirar esse Olá Mundo aqui e rodar nossa função de novo. Disfarce. Então, nós escrevemos aqui a nossa string Olá Mundo. Ela foi passada para a nossa função wtick e printada como mensagem. Nós podemos ir além. Nós podemos criar uma variável. Por exemplo, msg. Digite uma mensagem. E aqui nós passamos como argumento da nossa função wtick a variável msg. A variável msg vai armazenar o que a gente digita. A função wtick vai capturar o que você digitou e vai passar como parâmetro da sua função e printar. Então, assim, fica um pouco confuso no começo, mas depois fica natural. Naturalmente, você vai entendendo o processo. Então, isso aqui vem para cá, que vem para cá, que é printado aqui. Certo? Vamos rodar aqui, que vocês vão ter uma ideia melhor. Então, input, digite uma mensagem. Vamos digitar workshop. Nossa mensagem workshop foi printada. Percebam que nós realmente entramos dentro da nossa função. Nós não printamos fora dela, porque a variável mensagem capturou o que você digitou, a sua variável foi passada como argumento da nossa função wtick, nossa função wtick foi invocada, deu Ctrl+C, Ctrl+V aqui na mensagem, então o que está aqui como argumento foi passado aqui como parâmetro, e o seu parâmetro foi printado. Bem aqui, ó. Então, se a gente rodar de novo, e digitar qualquer coisa, isso acontece.
Tá vendo? O mesmo processo. Aqui eu explico um pouco mais a fundo sobre parâmetros, os slides já estão disponíveis para vocês no Google Classroom. Então, a aula também vai estar disponível, tá? Até sábado. Até sábado ela vai estar disponível para vocês, vocês vão poder revisar, tá? É normal não pegar o conteúdo de primeira, tá? É algo totalmente novo para vocês, então, mesmo que vocês não entendam agora, reassistam a aula, leiam os slides que vocês vão entender, eu garanto. E se não entender, pode me mandar um e-mail que a gente marca uma reunião aí. Ok? Perguntando. Então, o parâmetro, indo um pouco mais a fundo, ele é uma variável, ou seja, é uma variável aqui, mensagem é a nossa variável, que irá receber um valor em uma função. Então, o que que estou dizendo aqui? Nós temos a variável mensagem, que é passada como argumento para a nossa função wtick. O nosso parâmetro mensagem, que é, entre aspas, uma variável, porque a gente consegue manipular o nosso parâmetro como se fosse uma variável. Então, é praticamente a mesma coisa. Só que tem nome diferente porque está dentro dos parênteses da função, e por isso a gente chama de parâmetro. Então, o parâmetro, ele é uma variável que vai receber um valor na função e depois você pode manipular ele aqui dentro da função. Detalhe, só pode ser manipulado dentro da função. Se você tentar, por exemplo, vamos tentar printar aqui a nossa mensagem. Vai dar um erro. Ó, digite sua mensagem. Olá. Name, mensagem não está definido. Por quê? Ela só está definida aqui dentro da nossa função. A partir do momento que você sai da função, o Python apaga ela da memória. Então, é como se ela não existisse. E para isso que existe o nosso querido return, porque vamos supor que você faz uma série de cálculos aqui dentro. Você precisa do resultado da variável. Mas como que você pega? Nós temos um comando chamado return, que ele literalmente retorna o que estiver, o cálculo, por exemplo, aqui, ele retorna e você armazena esse retorno numa variável externa à função. Eu já vou explicar isso mais a fundo. Os argumentos são valores ou variáveis que você passa para a função. Então, aqui, ó, isso aqui não. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui é um argumento da nossa função wtick. Poderia ser, é uma variável, mensagem, mas poderia ser um string. Então, o string, no caso aqui, seria um valor, certo? Então, só aprofundando um pouco mais sobre argumentos e parâmetros. Argumentos, nós também temos os argumentos não explícitos e explícitos. Então, o que é isso? Por exemplo, nós temos aqui o nosso parâmetro mensagem. Se nós tivéssemos aqui outro parâmetro, por exemplo, outra mensagem, digamos assim. E aí, nós queremos dizer para o Python que ele acesse outra mensagem. Nós podemos explicitar aqui no argumento o parâmetro que vai receber o valor. Então, aqui, outra mensagem vai receber o olá e o mensagem vai receber a nossa variável MSG. Percebem aqui? Então, mensagem. A fonte está pequena, pessoal? Ou está dando para vocês ler? Tá muito pequena. Podia ter falado antes. Eu tava Size. explicando aí no chat. Tá pequeno Tá bom ainda? agora? Não, tá pequeno. Tá pequeno? Pode Fonte. colocar um. E agora? Agora sim. Tá bom? Tá. Então tá. Voltando, pessoal. Nós temos aqui, só ficou um pouco confuso, né? Nós temos aqui a nossa função wtick, nós temos o nosso parâmetro outra mensagem, que é esse aqui. E nós estamos dizendo, ó, Python, para o nosso parâmetro outra mensagem, você vai passar string olá. Para o nosso parâmetro mensagem, você vai passar a variável msg. Ok? E aqui nós vamos printar a nossa mensagem e o outra mensagem. Percebe que aqui a ordem não implica no resultado? Porque você explicitou. Você disse, ó, na string olá, a string olá vai ser armazenada em outra mensagem. E a variável msg no parâmetro mensagem. Vamos rodar aqui. Então, digite uma mensagem. Teste. Foi printado aqui o nosso teste, que está aqui, e também o nosso olá, que está aqui. Se nós, por exemplo, não deixarmos explícito para o Python para qual parâmetro você quer que
o seu valor seja armazenado. O Python vai pegar por ordem, então, assim, mensagem vai armazenar o olá e o outro mensagem vai armazenar o MSG. Percebe? Então, o Python sempre pega aqui a ordem dos parâmetros. Se você não explicitar, ele sempre vai usar primeiro, ele sempre vai associar esse valor ao primeiro parâmetro, o segundo valor ao segundo parâmetro, e assim por diante. Vamos rodar aqui. De novo, teste. Agora foi printado primeiro o olá e depois o teste. Percebem? Alguma dúvida? Não, bem. Nenhuma? Beleza, vamos continuar. Escopo de variáveis. Eu falei brevemente para vocês sobre isso aqui. É aquela história de você ter uma variável aqui dentro, por exemplo, mensagem, outra mensagem, e tentar printar ela fora da função. Você não consegue, dá erro. E não é só dentro de função, gente. É dentro de qualquer estrutura. Por exemplo, if... aqui já tem um exemplo, na verdade, no próximo slide. Aqui, ó. Nós temos aqui a nossa variável var, que está recebendo o valor booleano false. E nós temos aqui a nossa variável nome, que está recebendo a string Arthur. Então, nós temos aqui, ó, if var igual a true, nome, a variável nome, vai receber Arthur. Então, se a nossa variável var fosse igual a verdadeiro, nós acessaríamos esse if, e a variável nome receberia a string Arthur. Então, a variável nome seria instanciada. Mas, como o nosso var aqui é falso, ele não entra aqui no nosso if, e, portanto, nunca declara o nosso nome. E quando eu tento printar algo que não foi declarado, dá o mesmo erro, falando que nome não está definido. Certo? Para evitar esse tipo de erro, o que você poderia fazer? Deixa eu comentar essas linhas aqui. Vamos pegar o exemplo ali. If var igual a true, nome recebe... Opa, falta um R aqui. Print nome. O que você poderia fazer para resolver essa situação? Declarar a variável, instancia ela como vazia antes de entrar aqui no if. Porque se ele entrar, ele vai receber a string Arthur. Se ele não entrar, vai ser uma string vazia, então não vai dar erro. Observe. Tá vendo aqui? Aqui... Nossa, peraí. Diminui. Aqui eu tentei printar o nosso nome. Eu tentei printar aqui o nosso nome, e aí não printou nada, né? Vazio, quer ver? Deixa eu colocar aqui, oi. Printou o oi, por quê? Não entrou aqui. Nosso var é falso, então não entrou nessa condição de if else. Se nós colocarmos nosso var como true e rodarmos, a variável nome vai receber a string Arthur e vai ser printada com um novo valor, Arthur. Chegamos no nosso querido return. Então, o que o return faz? Ele literalmente pega valores dentro da sua função e retorna. Então, o que é esse retornar? Ele joga para fora da função. E aí, quando ele joga para fora, você tem que usar uma variável para capturar esse valor. Então, nesse exemplo aqui, deixa eu dar um zoom no nosso código. Nós temos aqui a nossa função soma, onde nós temos os parâmetros N1 e N2, que representam o número 1 e o número 2, respectivamente. Dentro da nossa função soma, nós temos a variável total, que ela faz uma soma simples de N1 mais N2. E depois é retornada o conteúdo, aliás, eu retorno aqui a nossa variável total, só que quando eu retorno essa variável, eu não retorno a variável em si, eu retorno só o conteúdo dela. Então, aqui eu estou dizendo, ó, retorna o que está dentro de total, ok? Então, se, por exemplo, eu passar aqui 2 mais 2, 2 mais 2, 4. Então, retorno 4 aí para mim. Entenderam? Então, aqui, quando é retornado, eu preciso armazenar esse retorno em algum lugar. Quando a função joga para fora o resultado, eu preciso armazenar isso em algum lugar. E por isso que entra a nossa função não, a nossa variável return soma. Porque percebe que aqui eu estou declarando a variável return soma e dizendo, ó, o que for retornado por soma, você guarda dentro de return soma. Essa é a sintaxe. Então, quando você tem uma função que vai retornar alguma coisa,
sempre você tem que associar ela a alguma variável. Dessa forma, a variável ela vai armazenar o que foi retornado, independente do que seja. Você pode retornar um string, uma lista, um dicionário, um objeto, não importa. Mas o que for retornado vai ser armazenado dentro da nossa variável return soma. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. No idle. Comentar isso aqui também. Esse código vai estar disponível para vocês, tá, pessoal? Então, não se preocupem. Deixa eu fazer aqui nosso def soma. N1, N2. Total vai receber N1 mais N2. E depois o total, ele vai ser retornado. Return total. Ok. Baixa isso aqui. Beleza. Agora a nossa variável return, soma. A variável poderia ter qualquer nome, tá? Poderia ser A. Não é uma boa prática de programação, mas poderia. Return soma por quê? É o retorno da minha soma. Por isso que ela se chama return soma, para ficar bem óbvio. Nossa variável return soma vai receber o retorno de nossa soma, onde os valores passados como parâmetro vão ser 2, 2 mais 2, 2 e 2. Quando nós printarmos a nossa variável return soma, aqui nós temos o valor 4. Então, nós declaramos a nossa variável return soma, passamos como parâmetro de soma os valores 2 e 2. Esses valores foram somados, armazenados na variável total. A variável total foi retornada. E esse retorno foi armazenado dentro da variável return soma. E, por fim, eu printo essa variável. Sim. O Luca falou o seguinte. Tem que ter o return porque é uma variável que só tem dentro da função. Exatamente. Porque se você tentar printar essa variável, mesmo depois aqui, se você tentar printar ela, depois de ter invocado a função, você não consegue, vai dar erro. Total não está definido. Percebe? Então, para você conseguir pegar o valor da variável total que está dentro da sua função, você tem que usar o return. Porque o return ele joga para fora. Lembra que a nossa função é uma caixa? Então, o return ele joga para fora o resultado dessa caixa. Bom, aqui eu estou explicando um pouco mais a fundo sobre o return. Os slides já estão disponíveis. Depois vocês lêem o slide aí com calma. Tá? E agora estamos chegando na cereja do bolo, que é o asterisco args. Detalhe, gente, o que importa realmente é esse asterisco aqui, tá? Esse args aqui é só uma convenção de Python. Isso aqui é um parâmetro, tá bom? Normalmente o parâmetro que tem esse asterisco antes, ele se chama args. Mas o que é esse args exatamente? Então, aqui nós temos a nossa função soma, onde ela pega dois números, soma e retorna o resultado. Ok, mas ela só faz isso. Você não consegue passar mais de dois parâmetros. Por exemplo, aqui, olhem aqui, eu tentei passar o 2 e o 3, que daí daria 5, 6, 7. Daria 7. Mas aqui, quando eu tento passar mais parâmetros do que minha função suporta, o Python me retorna um erro, dizendo que a função soma, ela pega dois parâmetros, mas você deu 3 parâmetros. Então, para resolver esse problema, o Python, esse problema de parâmetros limitados, quando você não tem certeza de quantos argumentos vão ser passados para a sua função, você usa o args. E o que é isso, gente? Vamos passar para o lado aqui. Ao invés de nós termos agora o N1 e o N2, nós temos o asterisco números. Esse asterisco serve para dizer, aqui a gente vai comportar um número ilimitado de argumentos. Então, não importa a quantidade de argumentos que você informe, ele vai pegar todos aqueles argumentos e colocar todos eles numa tupla. Vou mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui nossa função soma e agora nós temos o parâmetro números. Deixa eu tirar esse return aqui, deixa eu só printar aqui o números. Não retorna nada. Vou passar aqui o 2, o 5, o 6, o 4, 2 de novo e o 1. Ela vai printar tudo.
vai ser printada a nossa função soma, vai printar todos esses números aqui dentro de uma tupla. Tupla, eu vou explicar ainda nesse curso, é uma estrutura que ele guarda valores. Pode ser valores numéricos, alfabéticos, pode ser até objetos. Tupla é como se fosse uma lista, só que você não pode manipular a tupla. Uma vez que uma tupla é criada, ela não pode ser alterada. Então, é assim que é uma tupla em Python, certo? Elas têm esses parênteses aqui. Então, nós passamos para a nossa função aqui quantos valores nós quisermos. E aqui dentro nós podemos manipular ela, manipular esses valores. E como que a gente pega valor por valor? Pelos índices. Lembra lá na lista? Índice 0, índice 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, se nós informarmos aqui, se nós pintarmos um número na posição 0, nosso parâmetro números no índice 0, vai ser printado 2. Perceberam? E como é que a gente faria para fazer um cálculo com tantos números assim? Alguém tem alguma ideia? Como é que a gente faria uma calculadora com isso aqui? Porque a gente tem vários números, né? Números ilimitados. É um pouco complicado. Eu vi, você deu a resposta. Nós usaríamos um laço de repetição, de preferência o for, onde o for ele ia percorrer todos os nossos números aqui e ia somar eles. Para nossa alegria, eu já fiz um código exemplificando para vocês como seria o processo. Então, aqui, nós temos a nossa função soma, o parâmetro números com o nosso asterisco. Eu não sei dizer exatamente qual é o nome desse asterisco aqui. Todo mundo na internet chama isso aqui de args. Então, parâmetro args, digamos assim. Eu chamo de asterisco. E aqui nós temos a nossa variável total, que foi instanciada com o valor 0. Nós temos aqui um laço for, onde, para cada número dentro de números, então o número está se referenciando ao parâmetro, vai ser somado o total mais o número. Então, o que acontece? Vai pegar o número 2, somar com o número 2, e o resultado disso vai pegar e somar com o número 3, e assim por diante. Então, nesse exemplo aqui, nós pegaríamos o 5, aliás, o 2 mais o 5, 7 mais 6, tanto, mais 4, tanto, mais 2, e assim por diante. Esse código faria isso. E ao final desse laço de repetição aqui, nós retornaríamos o total de nossa soma e printaríamos ela. É basicamente isso daí. Alguém não entendeu a função aqui dos nossos asterisco? Certo. Agora nós temos o nosso asterisco duplo, que a gente chama de keywords, ou palavras-chave. É uma abreviação. Eu imagino que KWS seja a abreviação de keywords. É o que o próprio nome diz, são palavras-chave, são parâmetros facultativos. Então, são parâmetros que podem ou não ser ativados, ser usados na função. O que é isso? Vamos supor que a gente tem... uma função que recebe o nome e valor de um produto. E, ao final, ele printa esses valores na tela. Só que, às vezes, o vendedor dá um desconto, e às vezes não. Então, como a gente já sabe, se a gente... Por exemplo, nós temos aqui o nosso N1 e o nosso N2. Se a gente, por exemplo, passar só um parâmetro, vai dar erro também. Nós temos que passar aqui da erro falando que está faltando um parâmetro, faltando um argumento para o parâmetro N2. Então, nós sempre precisamos passar 3 argumentos. Só que se nós tivermos a nossa função produto, nós precisamos do nome do produto, o valor e o desconto, nós poderíamos fazer o seguinte, por exemplo, sapato, valor 50, desconto 0. É uma possibilidade, nós poderíamos fazer assim. Mas não é a forma mais elegante de se fazer isso e também não é a mais recomendada, porque aqui você sempre vai estar gastando memória. E muitas das vezes memória desnecessária, porque se você não der um desconto, mesmo assim o Python está alocando esse valor 0 em um lugar da memória. E um programa grande pode fazer o programa ficar lento. E o Python, para nos ajudar com isso, nós temos as palavras-chave, que são parâmetros facultativos, onde esses parâmetros podem ou não ser utilizados. Então, no caso do desconto aqui, se nós
nós conseguimos fazer com que ele seja um parâmetro facultativo. Como? Primeiramente, deixa eu dar um zoom aqui na minha tela. Nós temos aqui, tá dando para enxergar aí, pessoal? Tá pequeno? Tranquilo, tranquilo. Dá para ver? Tá. Nós temos aqui a nossa função compra produto. Nós temos o nome, o valor, e nós temos aqui também o nosso parâmetro palavra-chave, né, o keyword. E antecedendo o nosso parâmetro keyword, nós temos os asteriscos duplos. Então, Python, ele vai... É como se ele desconsiderasse esse parâmetro. Esse parâmetro, ele só vai ser usado quando você explicita aqui embaixo. Então, deixa eu explicar de uma forma mais clara. Para você conseguir utilizar o keyword, primeira coisa, aqui no seu argumento, você tem que dizer qual é, aqui dentro da função, você vai declarar as suas palavras-chave. Então, nossa, mas como é que eu vou saber qual palavra-chave está aqui dentro? Normalmente o desenvolvedor, ele fala quais palavras-chave que estão dentro da função. Neste caso aqui, vamos supor que nós temos toda uma documentação e nós sabemos que nós podemos ou não usar o desconto. Então, nós dizemos aqui, como argumento, nós temos um desconto e nós queremos que esse desconto seja de R$20. Aqui nós temos a nossa variável desconto, e para nós capturarmos esse argumento aqui, nós usamos a seguinte sintaxe. KWS, que no caso é o nosso parâmetro aqui, poderia ser qualquer nome aqui, gente, qualquer nome. KWS.get, entre aspas, desconto. O que é isso? Você está dizendo para o Python, eu quero que você capture o parâmetro facultativo ou a palavra-chave desconto. É isso. Então, ele vai capturar o seu parâmetro. Aliás, não, o parâmetro não. Ele vai capturar o valor que você passa aqui como argumento, no caso 20, e vai jogar aqui dentro dessa variável desconto. E ele sempre vai... Então, por exemplo, se nós não tivermos aqui a nossa variável desconto, deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Aqui, nós sempre dentro da nossa função, nós vamos ter essa sintaxe. Nós sempre vamos ter essa linha de código. Só que quando você não passa nada, o Python entende que isso aqui é nada. Então, fica como none na memória, e não ocupa espaço nenhum dentro da memória. E dessa forma, nós conseguimos economizar memória, nós conseguimos economizar, aliás, aumentar a velocidade do nosso programa e melhorar ele. Né? Deixa eu tentar explicar de uma forma mais simples. Voltando lá. Sempre que você quiser utilizar essas palavras-chave, você tem que informar a palavra-chave no seu argumento. Então, você quer utilizar a palavra-chave desconto. Você informa aqui no seu argumento desconto e diz quanto que vai ser o desconto. Nesse caso aqui, R$20. Quando essa função compra produto for invocada, a variável desconto, ela vai receber o que a sua palavra-chave capturar. Então, a sua palavra-chave aqui está se referenciando ao seu argumento desconto. Dessa forma, quando nós passamos aqui como parâmetro o desconto, ele captura esse valor 20 aqui. kws.get, desconto. Ele captura o 20 e joga aqui dentro da variável desconto. Mandem as dúvidas de vocês aí. Isso aqui não é muito simples de explicar. Bom, o Luca está perguntando se do lado de fora do bloco da função, o desconto pode ser uma variável que recebe qualquer valor. Não. Pode falar. E que quando chamado, tipo, terá um argumento, por exemplo, sapato sem desconto recebendo desconto. Entendeu? Não. Tipo, eu não sei se eu consigo explicar isso de um jeito mais fácil, mas, por exemplo, quando você está falando a keywords, ele está tentando entender. Você colocou você fez um array com, por exemplo, desconto, acréscimo, sei lá, qualquer outra coisa.
Aí quando você coloca que no caso ele usou o KWS.get, ele tá pegando o Isso, valor que tá naquela palavra. Ou ele pega o que tá no exatamente. acréscimo, ou ele pega o que tá no desconto, ou ele pega o que tá no qualquer coisa. Ah, entendi. Ficou confuso, né? Muito desconto na Ele tela. tá Deixa selecionando eu. aquilo lá e Entendi, jogando fora entendi. outras coisas. Saquei. Deixa. Vamos simplificar aqui. KWS. Vou criar nossa variável A. E nossa variável A, ela vai receber o que o nosso get aqui capturar. E o que nosso get vai capturar? O nosso argumento desconto. É isso aqui, ó. Então, o nosso get, kws.get, ele vai capturar o nosso argumento desconto, que no caso aqui vai ser 10, por exemplo. Então, quando você roda essa linha de código aqui, o KWS, o KWS.get, o keyword.get, ele vai procurar aqui nos argumentos se ele acha o desconto. Se ele achar o desconto, ele vai associar esse valor aqui, o valor 10, à sua variável A. Então, ele vai lá, procura aqui, pegou o desconto, jogou dentro do A. E se a gente printar aqui o nosso A, eu tenho que, passei já. E rodarmos, cadê? F5. Tá. É produto aqui, gente. Aí. Então, aqui eu capturei o nosso valor 10. Então, a string de desconto aqui, ela está se referenciando ao argumento desconto. É esse aqui, entende? Se eu tivesse, por exemplo, nossa variável B, aws.get, acréscimo, não iria capturar nada. Vamos dar um print aqui no B. O B vai ficar como none. Por quê? Porque você não passou como argumento aqui o acréscimo. Então, quando a gente rodar, ele achou o desconto, tá aqui. Ele procurou o acréscimo, mas não achou, não tem. Não tem argumento acréscimo. E por isso, ele é nada, none. Respondeu sua dúvida, Luca? Tipo, a dúvida do Luca é mais ou menos assim, ó. Tem o desconto recebendo 10, correto? Ele quer fazer o desconto recebendo desconto, ou seja, um valor digitado pelo vendedor. Por exemplo, Tá. seja 10, seja 15, 20, 30, vai ser Ah, digitado pela pessoa. digite o desconto. O que você acha que vai acontecer aqui, gente? Aquilo ali é um igual? Igual. Nossa. Funciona. Sabe por que funciona? Porque esse desconto aqui não é igual a esse. Dentro do Python, o Python ele entende que mesmo que eles tenham o mesmo nome, mas eles estão alocados em lugares diferentes da memória. Então, esse desconto aqui é um argumento. O Python entende isso aqui é um argumento. E esse daqui é uma variável. Ambos estão em lugares diferentes da memória. Beleza. Chegamos à melhor parte. Bom, pessoal, agora vocês aprenderam tudo sobre funções em Python. É isso aí. Esse é o conteúdo. Tudo isso aqui que vocês viram agora é tudo que existe em Python sobre funções. Vocês já podem ser um expert em funções em Python. Então, se vocês dominarem tudo isso que eu disse, vocês já dominaram parte da linguagem. Certo? Não tem mais conteúdo, não tem mais coisas. Eu estudei muito antes de fazer esses slides, só se atualizou, né? Pode ser. E não tem mais. É isso aí que o Python oferece, não que seja pouca coisa, dá para fazer muita coisa mesmo. Depois que eu descobri isso aqui, nossa, foi um quebra-galho absurdo na minha vida. É muito bom. Bom, enquanto vocês vão mandando aí, já vamos logo para as boas práticas, né? Isso daqui eu vou cobrar muito, porque eu quero que vocês saiam de Python intermediário sabendo programar de forma limpa. Então, vai pesar muito na nota de vocês. Primeira coisa, boas práticas de programação com funções. Eu vou dar uma resumida porque nossa aula já está acabando, mas depois leem os slides. Toda função e parâmetros devem ter nomes representativos de sua funcionalidade. Então, isso daqui é incorreto, porque nós temos aqui nossa função, que faz o quê? A gente sabe que ela printa. Printa o quê? Printa o parâmetro. Ok, mas e se fosse uma função
com as 300 linhas de código, como é que você ia saber o que tá acontecendo aqui dentro? Você não tem nomes que representam o que sua função está fazendo. Aí, para arrumar isso, aí o pessoal usa comentários, fala, ó, nessa linha está acontecendo isso, nessa linha está acontecendo aquilo. Só que eu ouvi uma frase aliás, ouvi não, li, na verdade, no livro, uma frase que diz o seguinte, quanto menos comentários no seu código, mais legível ele é. É mais ou menos isso, algo assim. Então, se você tem funções, parâmetros, variáveis que possuem nome, que representam a funcionalidade dele, então, por exemplo, você quer criar uma variável que vai armazenar a idade de alguém. Chama a variável de idade. Por que você vai chamar ela de i? Entendeu? Chama ela de idade, para a pessoa ver o seu código e entender o que está acontecendo. Essa seria a escrita correta dessa função. Def imprime mensagem, nosso parâmetro mensagem será printado. Tá vendo a diferença? O tanto que é gritante? Nós só mudamos o nome aqui da nossa função e do nosso parâmetro. E depois disso, se você comparar, aqui você entende perfeitamente o que está acontecendo e já aqui você tem que pensar um pouco. Então, quando você tem esse delay no seu cérebro para tentar entender o que a função está fazendo, normalmente é porque ela não foi bem escrita. Normalmente, né? Claro, tem funções que são um pouco mais complexas, que daí você tem que estudar um pouco mais a fundo, mas não é esse caso. Segundo, evite abreviar. Então, evite abreviar nome de variável, função, que mais? Constante. Evite abreviar. Escreve o nome completo. Vai ficar grande? Pode até ficar meio grande. Não tem problema. É melhor do que você escrever abreviado. Por exemplo, aqui você tem o imprime MSG. Nós, brasileiros, entendemos que MSG significa mensagem. Mas e um gringo? Você acha que ele vai entender isso aqui? Ele não vai saber o que é MSG. Por isso, o ideal é você sempre escrever o nome completo da sua função, o nome completo da sua variável. E isso também já esbarra em outra boa prática, que é o seguinte: se sua função tem um nome grande demais, por exemplo, função copia, recorta, cola, mensagem. Já é uma má prática de programação, porque acho que vai ser o próximo tópico. Não, vai ser depois. Mas uma má prática de programação é você criar uma função que faz de tudo. Errado. Porque a função, ela fica muito instável. Você não consegue dar manutenção nela. Você mexe numa coisinha, já estraga outra completamente nada a ver com aquilo. Então, o correto é, faça pequenas funções, cada uma faz uma coisa diferente. É o correto. Eu vi uma imagem esses dias, onde você tinha um robô, que ele podia cortar a grama, ele podia pintar, ele podia também fazer outra coisa lá que eu esqueci. E aí tava lá o robô vermelho, que é o errado. E aí tinha 3 robôs verdes, que um pintava, um cortava grama e o outro fazia outro serviço lá que eu esqueci. Então esse é o ideal. Ao invés de você ter uma função que faz de tudo, pega essa função e divide ela em pequenas partes. Vai ser muito melhor, vai ser mais fácil para você e para sua equipe. Outra coisa, terceiro, evite usar os parâmetros diretamente do escopo da função. Isso daqui é mais enjoeira minha, porque eu não me sinto confortável quando você, por exemplo, faz isso daqui, ó. Você tem aqui o seu parâmetro e já printa ele aqui. Eu gosto de fazer isso daqui, ó. É Entende? errado, na Muda, não é? verdade. O quê? É errado, na verdade. É Você, errado? por exemplo, se sua função. Até que nessa daí não, mas, por exemplo, a gente está tratando de uma função que precisa retornar alguma coisa. Aí, nessa função, se você quer printar o que ela retornou, você não printa na função. Você tem que printar no main. Se você printar na função, isso é errado. Não pode fazer isso. Ah, você está falando aqui disso aqui, Isso, né? exatamente. Ah, tá. Pensei que você está falando disso aqui. Gelei. Mas isso aí que o Daniel falou é verdade. Então, por exemplo, não é correto você printar as coisas aqui dentro da função. Tira o print aqui, ó, retorna o valor e printa fora dela. Deixa eu apagar, isso aqui está muito bagunçado. Produto. Deixa eu passar aqui o 1. Então, ao invés de você printar aqui o ABC aqui dentro, print ABC, você printa aqui fora. Aliás, aqui na verdade você vai printar a função. Você consegue fazer isso também, pessoal. Tá vendo? Deixa eu jogar ela dentro do print aqui. Você consegue fazer isso. E aí, o que retornar, o que for retornado, printa. Observe, deixa eu criar uma variável aqui. Não faço isso que eu estou fazendo, só para resumir. Digite all. Deixa eu colocar essa variável como K.
Aí o K vai ser printado. Ó, alguma coisa. Tá vendo? Você não precisou associar... você não precisou, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Entendeu? Você consegue printar direto. Sacou? Sobre isso aqui, isso daqui, sobre você redeclarar a variável dentro da sua função, é uma prática minha. Como eu falei, eu não me sinto confortável de você, por exemplo, já retornar direto assim, mas isso fica a seu critério, tá? Eu não vou obrigar vocês a fazer isso, não. É só algo que eu me sinto mais confortável fazendo. O que eu vejo como boa prática, eu particularmente vejo. Quarto, tem uma dúvida aí. Acabei de ver o balãozinho da mensagem. Ele quer saber se o input, na hora que você vai passar um valor para dentro da função, se pode colocar dentro da função ou fora da função. Cara, o correto é você passar valores para a função por argumento, né? Por parâmetro. Então, input fora, vai fora também. Porque quando você passa um valor para a função, é como se isso aqui fosse um input, entende? Aí você faz o que você tiver que fazer aqui dentro. Por exemplo, um cálculo, mais o input, o correto é fora da função também. Input, print. Basicamente, uma função, pessoal, o principal objetivo da função é fazer alguma coisa, pegar um valor, fazer alguma coisa com aquele valor e retornar o resultado daquela operação que você fez. É isso que a função tem que fazer. Então, entrada, processo, saída. Lembra lá de Python básico? Você tem a entrada via parâmetro, você tem um processo que vai acontecer alguma coisa aqui dentro da sua função, e você tem a saída que é pelo return. Certo? Quarto, assim como variáveis, funções e parâmetros devem sempre ser escritos em letra minúscula, e os nomes compostos devem ser separados por underline. Então, aliás, tem duas formas de escrever funções que é boa prática. Por exemplo, temos aqui o nosso produto comprado. Você poderia escrever assim, ó, produto comprado ou produto comprado. Eu vario bastante entre as duas sintaxes, tá? Isso aqui não faz muita diferença. O que pega um pouco é quando você vai mexer com orientação objeto. Quando você vai mexer com orientação objeto, eu gosto de deixar os métodos escritos dessa forma e as funções dessa forma, que daí eu consigo separar os dois. Porque em Python, método e função, a sintaxe é a mesma. Você faz com def. Vocês podem não saber o que é método agora, mas no futuro vocês vão entender. Então, para início, aliás, para função, eu gosto de usar essa sintaxe aqui, separar por underline, tá? Mas tem gente que faz assim, inclusive o Xavier faz assim, e não é errado, não. Tá bem claro o que você está dizendo. O problema é você fazer isso. Aí você leva um tempo para ler o que está escrito. Até porque fica muito misturado, fica embaralhado. Entendeu? Os parâmetros também, por exemplo, A, B, C, D, F, D, E, F. Separado por underline também. Ok? Mesma coisa de Python básico. Quinto, não crie funções faz de tudo. Ó, essa parte é a mais importante. Porque quando nós começamos a aprender funções, nós temos o costume de querer fazer uma função que faz de tudo. Por exemplo, nós temos aqui nossa função calculadora. Ela recebe a operação e recebe os números. Aí aqui ela faz a soma, subtração, multiplicação e a divisão. Eu não fiz aqui, só exemplifiquei. E essa função aqui está errada. Por quê? Beleza, é uma função calculadora, mas ela faz as 4 operações. Por que você não criou uma função separada para cada operação? Fica melhor para dar manutenção no código e o código fica mais claro. Então, o correto seria isso. Você tem um módulo, um arquivo, chamado calculadora, onde nele teria a função soma, a função subtração, a função multiplicação e a função divisão. Entenderam? Então, eu peguei essa função aqui e dividi ela em pequenas partes. No começo parece que seu código fica maior, mas não. Fica bem menor, bem mais enxuto, porque aqui você
Conforme vai ficando grande a sua função, você vai tendo que fazer umas gambiarra. Você vai tendo que fazer umas gambiarra para ela funcionar. Porque vai ficando grande demais, você fica perdido no código, não sabe nem o que você fez mais. Então, é sempre melhor você fazer funções pequenas, que fazem, cada função faz alguma coisa separada. E Beleza? só quero completar. Quando você for retornar alguma coisa numa função, a quantidade de memória que você vai usar está ligada relativamente com a quantidade de coisa que você fez naquela função. Ou seja, se você fizer uma função, faz tudo, com muita coisa para fazer, na hora que você for retornar, vai consumir muita memória. Então é muito melhor você fazer trocentos e 32 mil retorninho, em vez de fazer, tipo, colocar tudo num só. Vai consumir muito menos memória do que você colocar tudo num só. E o Luca estava Exatamente. perguntando se na hora que você vai declarar uma função, se tem algum problema você colocar a primeira letra do nome da sua função maiúsculo. Eu não gosto porque, novamente, orientação a objetos. Quando a gente vai declarar uma classe, que é dessa forma, nossa classe, por exemplo, produto comprado, nós declaramos assim uma classe. Classe usualmente é escrita com a primeira letra sempre maiúscula. Então, eu não gosto, porque confunde e não, assim, não é comum, não é comum você ver uma função dessa forma, por exemplo, ou assim, ó. Não é comum. Normalmente, quando um programador Python bate o olho nisso aqui, ele pensa de cara que é uma classe, mas na verdade não é, é uma função. Então, o ideal é assim, a primeira letra minúscula e o resto maiúsculo, ou tudo minúsculo, separado por underline. Esse é o ideal e é o mais usual. Se vocês, nesse período aí que a gente não teve aula, estudaram um pouco mais, se vocês viram os códigos do Stack Overflow, eu tenho certeza que vocês perceberam que a maioria das variáveis são escritas dessa forma ou dessa forma. Tem um ou outro que escreve diferente aí, mas o mais comum são essas duas formas de escrita. Então, segue o padrão. Segue o padrão porque vai ser muito melhor para você, vai ser melhor para quem lê seu código, porque pensa assim, não é só amiguinho que vai ler seu código. Você pode apresentar seu programa para uma empresa no futuro. E se você apresentar seu programa com formatações muito diferentes do que o usual, vai ser mais complicado para o cara entender o que você está fazendo. Então segue o padrão que é a melhor forma. Tem mais dúvidas aí? Só isso. Tá bom. Sexto, use sempre o mínimo de parâmetros possíveis. Então aqui nós temos um exemplo, isso aqui é meramente um exemplo, onde nós temos uma função que ela tem 4 parâmetros, mas ela pode ser escrita com 2 parâmetros. Mas talvez você tenha, deixa eu pensar aqui num caso. Calculadora. Ao invés de você usar aquele asterisco, você vai lá e coloca N1, N2, N3, N4, N5, N6 e assim por diante. Sua função não vai funcionar direito, porque o cara vai ter que digitar todos os valores lá, então se ele quiser fazer, se você tiver uma função tipo N1, N2, N3 e N4, o cara para fazer sei lá, 1 mais 1, ele teria que fazer, por exemplo, 1 mais 1 e o restante 0 e 0. Porque daí ia somar 1, o 1, que ia dar 2, né? Mais 0, mais 0. Ia continuar sendo 2. Então, isso aqui é gasto de memória excessiva. Você não precisa fazer isso. Para resolver esse problema aqui, a gente já viu. Usa o asterisco lá. Números. Que daí o Python só captura a quantidade de parâmetros, a quantidade de argumentos que estão aqui dentro. Nem mais, nem menos. Então, sempre procure usar o mínimo de parâmetros possíveis. Que se sua função tem parâmetro demais, um amigo meu costumava dizer que se a função tem mais de 3 parâmetros, já não é uma boa função. Isso não se aplica a todos os casos, eu discordo em parte, mas para casos mais simples, realmente, se você passar de 3 parâmetros, sua função não está boa. Ou você está fazendo uma função faz de tudo, ou, não sei, você está complicando demais sua função e aí está tendo que passar parâmetro demais. E acabou? Acabou. Acabou o fim da aula.